Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos estudar mais um pouquinho sobre a prova do SAEB e começaremos vendo a atividade da semana passada para dar uma resposta a algumas dúvidas que alguns porventura possam ter. E vamos corrigir as 5 primeiras questões daquela atividade que tinha 5 questões semana passada. Nós vamos iniciar dando uma olhada na primeira questão, que é a que tem uma... Primeira questão é essa que tem essa mulher num quadro, na moldura de um quadro. Aí tem aí uma logomarca e tem a palavra mulher. Embaixo tem uma outra logomarca, né? E que é Tera, e mais uma frase escrita abaixo. Então você tem uma numeração em cima, 08. Você tem uma imagem como se fossem duas imagens coladas. A primeira tela parece uma mulher com um guarda-chuva vermelho numa paisagem de mar e serra, e o outro é uma jovem mulher, né, que está por trás da moldura. Aí é lançado agora a pergunta: o detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte é... Aí ele pergunta qual é o detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte. Aí ele dá 5 opções: a moldura do quadro, o sorriso da modelo, a mulher ao fundo, a posição da modelo, o texto publicitário ao redor. Então ele dá 5 possibilidades de respostas aí para que o aluno possa compreender a propaganda. Nós estamos estudando os descritores. Desde a semana passada que estamos estudando os descritores, que mistura texto verbal com texto não verbal, que são aqueles textos que usam imagens, propagandas, charges, que usam imagens, certo? Hoje nós vamos dar uma olhada em outro modelo de descritor, mas com a mesma pegada, né? Com essa ideia de interpretar o texto, porque a prova do SAEB é toda voltada para essa questão da interpretação de texto, certo? Então a primeira questão, a resposta correta seria a letra A, a moldura. A moldura dá essa ideia da mulher ser uma obra de arte, gera essa ideia. O sorriso da modelo, nem tanto. Se fosse um comercial sobre creme dental, o sorriso seria importante aí. Veja a diferença, né? Não é um comercial, não é uma propaganda sobre creme dental. Se assim o fosse, então o sorriso da modelo seria peça fundamental na interpretação da propaganda, do texto, mas não é, né? A mulher ao fundo poderia simbolizar isso, mas também não era, porque eles reforçam com a modelo mais à frente na imagem. A modelo está mais à frente do que a mulher ao fundo da tela com o guarda-chuva vermelho. A posição da modelo, nem tanto a posição da modelo, certo? Porque não era uma propaganda de uma empresa que seleciona modelo, não era uma propaganda nesse sentido. E o texto publicitário ao redor, não, porque o texto nem está muito claro para que o aluno possa extrair suas conclusões. O texto nem está muito claro, é só logomarcas coladas ao redor da imagem. Então você tem aí a alternativa A, a moldura,
que parece aquelas molduras de quadros da época medieval, que era bem trabalhada, ou da Arte Nouveau, que tem menos detalhe do que a medieval, do que o barroco, né? Era uma moldura aproximada à Arte Nouveau, certo? Então a resposta correta seria a letra A. Na segunda questão, nós temos aí uma charge. No primeiro quadrinho da charge: finalmente meu quarto limpo. Que trabalhão! Onde está o bagunceiro do Peter? E aí você tem o terceiro quadrinho da charge: fui na chuva buscar uma rosa para você. Que menina mal agradecida. O Peter sai correndo e dizendo: que menina mal agradecida. Então, aí nós temos, no último quadrinho, a fala do menino indica que ele, né? No último quadrinho, a fala do garoto, do menino, indica que ele. Na primeira alternativa, nós temos concordou com a reação da menina, que ele concordou com a reação da menina, é isso, que ignorou o fato de ter sujado todo o chão, aumentou, né, a bagunça, ter feito a bagunça, notou que o quarto estava arrumado, fez pouco caso da fala da menina. E aí, qual seria a alternativa correta? Ela tinha acabado de arrumar o quarto e ele entra molhado, porque foi na chuva buscar uma flor para ela, com os pés cheios de lama. E aí, quando a reação da menina é agressiva, ele sai correndo, né, e dizendo: que menina mal agradecida. Mas ele ignorou o fato de ter sujado todo o chão, molhado com a água do corpo dele, porque ele começa dizendo que foi na chuva buscar uma flor para ela. Então a alternativa correta aí, na leitura da charge, é a letra B, porque ele ignora o fato de ter sujado o chão e acha que a reação da menina era desnecessária, né? Que ela era mal agradecida, certo? Vamos para a terceira questão da semana passada, que nós vimos na semana passada. Nós temos aí uma sala, que parece ser uma sala de aula. Muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Então você tem aí uma charge, uma crítica, né, às salas superlotadas de aula, né? As salas que são superlotadas de aula e que às vezes o professor não consegue fazer o seu bom trabalho por conta da superlotação. Não tem como o professor dar a atenção correta e necessária a cada aluno individualmente, o que seria muito melhor. O professor dá a atenção necessária a cada aluno, para que o aluno pudesse acompanhar e pudesse crescer, né, no conhecimento. Então essa charge gira em torno disso, é uma crítica à superlotação. No enunciado abaixo tem: na imagem pode ser concluído que as salas de aula hoje em dia Aí vem as alternativas da questão. As alternativas: superlotada devido à má frequência dos alunos. Aqui começa dizendo algo interessante, mas termina de forma confusa, né? Superlotada pela má frequência, não seria superlotada pela boa frequência dos alunos? Superlotada devido à má frequência dos alunos, a má frequência de professores. Se o professor começa a faltar muito, a sala fica superlotada ou os alunos se desestimulam? É mais fácil os alunos se desestimularem do que a sala ficar superlotada por conta da má frequência do professor.
Na letra C, superlotada devido à lotação de alunos por sala. Essa até agora é a mais coerente. Superlotada devido à lotação de professores por sala. Não seria possível. Superlotada devido à lotação de professores, não. Uma sala permite apenas, no máximo, 2 professores, um titular e um auxiliar, e não superlotada por professores. E letra E, superlotada devido à não participação dos pais dos alunos. Superlotada devido à não participação dos pais dos alunos. A questão mais coerente, a alternativa mais coerente é a letra C. Então a resposta certa seria a letra C. Aí nós teríamos a letra C. Esta seria a resposta mais correta. Tá certo? Porque nós temos aí superlotada devido à lotação de alunos por sala. Esta seria a questão mais correta. A terceira questão é a letra C. Na quarta questão, vou marcar as outras alternativas para relembrar bem. Então, na primeira seria a letra A, a moldura do quadro, certo? Na segunda questão seria o garoto ignorou o fato de ter sujado o chão. Na letra C seria, na terceira seria a letra C, superlotada devido à lotação de alunos. Na quarta questão, agora é da turma da Mônica, uma charge da turma da Mônica. E aí temos um balão. A poluição dos rios está se tornando um caso dramático. A poluição dos rios está se tornando um caso dramático. O cachorrinho falando aí, Observe a tira e a partir da observação você conclui que os peixes abandonaram seu habitat porque temeram o cachorrinho. A imagem mostra isso? Não, de forma alguma. A imagem não dá essa ideia de os peixes terem ido embora com medo do cachorrinho, Não tem nada que possa simbolizar. O cachorro não tem cara de bravo, não está com vara de pescar e tantas outras coisas mais, que elementos visuais que poderiam ter aí, ou textuais, de texto escrito, texto verbal, que poderiam relacionar essa alternativa A com a verdade que está sendo passada na charge. Não é isso. Os peixes não abandonaram o rio porque temeram o cachorro. Não tem isso. A imagem não revela isso. Na letra B, o cachorrinho não se surpreendera com a atitude dos peixes. Também essa está incorreta. Olha a expressão do rosto do cachorrinho. Se você aumentar a tela assim, você vê que ele está assustado, espantado com a reação dos peixinhos que vão saindo da água. Então a letra B também não está coerente com a imagem. Lembre-se que a pergunta é: você conclui que? Na letra C, os peixes resolveram passear pelas matas sem motivo algum. A imagem não mostra isso porque o rio, se você olhar um pouco, o rio está poluído. E a palavra, as palavras, o texto verbal indica a poluição dos rios. Então a letra C também não tem sentido. Os peixes resolveram passear pelas matas sem motivo algum? Não. Então também não tem sentido a letra C. Na letra D, os peixes buscam outra morada devido à água estar bastante poluída. Até agora, essa é a mais coerente com a imagem e com o conjunto. Imagem visual, a questão visual da charge e a questão textual, do texto verbal da imagem, da charge. Essa até agora é a mais coerente. A letra E, a atitude do cachorrinho não tem ligação com a atitude dos peixes.
também a letra E está completamente incoerente com o que se vê na imagem da charge e no texto da charge. Então, a alternativa correta aí é a letra D. A letra D está completamente coerente com a imagem da charge. Agora, vamos para a questão de número 5, a última do questionário da semana passada, né? A última. Aí nós temos uma charge também. Mãe, a verdade é que nesta terra, em se plantando, tudo dá. No segundo quadro, aí a mulher está lavando pratos aí e com uma exclamação gigante na cabeça, né? Se não me falha a memória, se eu não estou enxergando errado, isso é uma exclamação. E no terceiro quadro da tirinha, nós temos aí: Maluquinho, o que você fez com a minha bolsinha de trocados? Né? O que você fez com a minha bolsinha de trocados? E aí Maluquinho está plantando a bolsinha de trocados dela, né? Ele está plantando aí a bolsinha de trocados. Então nós temos aí uma charge com texto visual, são as imagens, e o texto verbal, são os balõezinhos, certo? Quando a mãe foi procurar a bolsinha de trocados dela, Maluquinho tinha enterrado, porque ele perguntou à mãe: mãe, nessa terra tudo se plantando dá, então vou plantar o dinheiro para dar mais dinheiro, nascer um pé de dinheiro. Então na cabeça de Maluquinho seria isso. E aí nós temos o enunciado abaixo, né, que nos motiva a responder a questão. O desespero da mãe do menino Maluquinho se justifica pela pergunta do menino Maluquinho, a ação do menino Maluquinho, maldade do menino Maluquinho, distração do menino Maluquinho, a distração do menino Maluquinho, grosseria do menino Maluquinho. Então qual seria a alternativa aí? A alternativa mais clara, né? Aí mais coerente com a imagem. A pergunta do menino Maluquinho? Não, a pergunta nem tanto. O desespero da mãe não se dá. Olha no primeiro quadro que você não vê a mãe com cara de desesperada, nem de zangada. No primeiro quadro da charge, da tirinha, você não vê a mãe com cara de desesperada, de zangada. Não, de forma alguma. No segundo quadro, eu identifico um erro nessa charge, é porque ele coloca uma exclamação no segundo quadro. Na minha opinião, para que a charge ficasse mais coerente, deveria ser uma interrogação. Ela se perguntando por que ele fez essa pergunta, né? O que ele queria em fazer essa pergunta. Então, na minha concepção, a charge tem uma falha, que é esse sinal de exclamação em vez de um sinal de interrogação. Mas a ação do menino, até agora a letra B é a mais coerente, porque ela vai procurar a bolsinha e o menino tem enterrado a bolsinha de moedas dela, né, de trocos, né? A maldade do menino não soa como maldade. Nada na charge indica que foi uma maldade dele, mas como se fosse mais uma curiosidade de criança, uma ação, mesmo uma coisa boba de criança. Distração, não, o menino não estava distraído, pelo contrário, ele estava pensando como fazer para produzir mais dinheiro, que era plantar a bolsinha de dinheiro da mãe dele. E na letra E, grosseria do menino, não, a charge não expressa nenhuma grosseria do menino em relação à mãe, de forma alguma. Então a mais coerente aí com a charge é a letra B dessa questão de número 5. Então, galerinha, espero ter contribuído. Observe como é montada a lógica dessas questões. A atividade de hoje ela não tem imagens, né? São textos.
né? Porque eu já disse a vocês que o SAEB trabalha interpretação de texto na prova, e eu tenho obrigação, né, nesse tempo que nos resta antes da prova do SAEB, trabalhar com vocês outras provas passadas para que vocês percebam como são construídas as questões, a lógica da construção da questão e como você observar o conjunto. Na primeira parte, textos visuais com textos verbais. Agora, na segunda parte do exercício que eu vou enviar hoje, da questão 6 à questão 10. Ninguém se espante quando abrir e observar que só tem de 6 a 10. Isso foi um acordo que nós traçamos na última reunião de formação de professores, para a gente diminuir um pouco o número de questões por exercício, mas não deixar de exercitar vocês nessa construção do conhecimento, certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço a cada um de vocês, muita saudade de vocês, certo? De estar em sala com vocês. Deus abençoe a todos. Bye, bye.